Então, boa noite a todos. Agora, compartilhando aqui a apresentação de hoje, dando sequência às reflexões sobre liturgia. Então, falamos semana passada sobre a liturgia e o ano litúrgico, e é importante a gente compreender o que é a liturgia, para que possamos entender o que se dá, o que acontece na Santa Missa, né? Hoje iremos falar de parte por parte, mas é preciso ter uma noção básica sobre liturgia. Por isso, quem não escutou, quem não participou, quem não escutou o podcast ou assistiu no YouTube, depois então faça isso, né? Para que a compreensão seja melhor. Hoje, então, é o nosso 10º encontro sobre vida espiritual. Vamos falar sobre a Santa Missa, parte 1. E semana que vem, parte 2. Última semana de novembro, noções de participação ativa na Santa Missa. Algumas abreviações que vão aparecer aí na apresentação: SC, Sacrosanctum Concilium, então um documento de liturgia do Concílio Vaticano II. IGMR, Introdução Geral do Missal Romano, que é o livro que o padre utiliza sobre o altar. E Introdução ao Lecionário. Lecionário, o livro que fica na mesa da palavra. Então, todos esses textos você encontra na internet. Então, assim, eu estou procurando utilizar textos simples, fáceis, né? Não aqui livros complexos de liturgia, mas textos que estão ao acesso de todos, né? A proposta é que eu vou trazer um recolhido aqui de textos e vamos fazendo essa leitura. Então, quem nos assistir, quem nos escutar apenas pelo podcast posteriormente, eu vou estar fazendo sempre a referência do texto, né? Mesmo que não seja literalmente, mas pautado ali em tal parágrafo, certo? A Santa Missa. A celebração da Eucaristia, segundo o Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio número 47, abre aspas, o nosso Salvador instituiu a última ceia na noite em que foi entregue. Então, nos contextualiza. Quando começa a celebração da missa, né? Na noite em que ele foi entregue. O sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Então, a última ceia, na noite que foi entregue. Então, esse sacrifício eucarístico é do seu corpo, né? Para quê? Para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar. Então, ele nos entrega uma realidade que é a oferta do seu próprio corpo, que vai ser perpetuada em celebração, né, até a sua segunda vinda. Então, o sacrifício da cruz confiado à igreja, sua esposa amada. Memorial da sua morte e ressurreição. Então, a oferta de si mesmo, né, no sacrifício da cruz, ele entrega à igreja em forma de memorial. Vamos ver isso ainda, né? Celebramos a Santa Missa fazendo memória a este acontecimento. Sacramento de piedade, sinal de unidade. O aspecto da unidade é muito relevante na Santa Missa. Se pegarmos os textos para termos atenção, falam de unidade o tempo inteiro. Daria uma boa reflexão falar da unidade a partir dos textos litúrgicos da Santa Missa. Vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Então essa celebração, ela nos concede um pouco do céu, um pouco da eternidade, né? Um pouco dessa vida eterna junto de Deus. É por isso
que a Igreja procura solícita e cuidadosa que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Então, a preocupação da igreja é que as pessoas não participem da Santa Missa sem entendimento, né? O mínimo que seja. Estamos aqui para quê? O que estamos fazendo aqui nesse momento? Tentando fazer com que mais pessoas possível possam ter um conhecimento um pouquinho maior da Santa Missa, da liturgia, né? E aí, como que... não é para que as pessoas se coloquem ali como se fossem estranhos, como um espectador, né? Mas olha, como que se participa da missa? De forma consciente, ativa e piedosa. Como? E aí eu fui pegando o parágrafo e colocando em tópicos para facilitar nosso entendimento. De uma boa compreensão dos ritos e orações. Então, como participamos consciente, ativa e piedosamente, buscando compreender cada vez mais os ritos e as orações. Permitindo ser instruído pela palavra. Cada missa que participamos, que possamos ter o coração aberto a ouvir a palavra e ser formado pela palavra. Também alimentando-se do corpo do Senhor na Eucaristia. Muitas pessoas podem comungar, não tem impedimento, não comungam porque não lutam e se acostumaram com o pecado, né? Então também não conseguem participar bem da missa. Ainda dando graças a Deus que participe da missa em atitudes de ação de graças, que também aprendam a oferecer-se a si mesmo. Falamos que a missa é a oferta de Jesus, né? É a oferta dele na cruz. Então, quem participa da missa precisa também aprender a oferecer-se a si mesmo, a oferecer juntamente com o sacerdote a hóstia imaculada. Então, o sacerdote, em nome da Assembleia, oferece a Eucaristia. E cada pessoa que está ali participando oferece a sua própria vida, né? Para que nossa vida unida à vida de Cristo seja uma oferta ao Pai. E que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Então, olha, esse número, Sacrosanto Concílio, número 48, anotem esse número, leiam depois ele com calma, deixa ele, né, bem registrado, Sacrosanto Concílio, número 48, né? Então, como participar da Santa Missa, buscando boa compreensão dos ritos, instruídos pela palavra, alimentando-se da Eucaristia, em atitudes de ação de graças, aprendendo a oferecer-se a si mesmo e progredindo na unidade com Deus e na unidade entre os irmãos, com os irmãos, né? A Eucaristia é sinal de unidade e conduz para a unidade. Eu não posso participar da Eucaristia se eu tiver em rixa com o irmão. Diz a palavra, primeiro preciso ir me reconciliar com o irmão, porque a Eucaristia é essencialmente comunhão. Ok? Agora, IGMR, Introdução Geral Missal Romano, número 28. A missa consta, por assim dizer, de duas partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto para a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. Há também alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Podemos dividir a celebração em 4 momentos distintos, mas complementares: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. Então, missa, se participa da missa
inteira. Né? Por quê? Porque eu preciso fazer passo a passo da missa, porque ela vai já me predispondo, me preparando para ouvir a palavra, acolhê-la no coração, poder celebrar com dignidade a Eucaristia, receber Jesus na comunhão, e depois vou também fazendo ali a conclusão da celebração. Nestes 4 momentos se encontra o mistério do santo sacrifício da missa, com toda a sua riqueza e profundidade teológica, resumindo, de certa forma, todos os mistérios da fé. Eles estão contidos na celebração da Santa Missa. Os ritos que precedem a liturgia da palavra, entrada, saudação, ato penitencial, glória, oração coleta, têm caráter de introdução e preparação. Então, esses são os ritos iniciais. A entrada do presidente, saudação, ato penitencial, glória, oração coleta. E qual é a finalidade desses ritos iniciais? Primeiro, estabelecer a comunhão entre os fiéis reunidos. Então, a primeira função dos ritos iniciais é fazer com que os fiéis todos estejam unidos num só espírito, criando um clima de oração. Segundo, dispô-los, os fiéis reunidos, para ouvirem devidamente a palavra de Deus e celebrarem dignamente a Eucaristia. IGMR, número 46. Então, as duas finalidades dos ritos iniciais, ok? Então, por isso que, assim, ele tem sua importância, tem seu valor e não pode ser aberto mão, né? Não podemos nos habituar com atraso, temos que ser bem atentos a isso, chegar com antecedência, nos prepararmos para a Santa Missa. Vamos agora passar aspecto por aspecto dos ritos iniciais. A entrada tem como fim pedagógico lembrar os fiéis que participam da missa que somos peregrinos e por isso nos reunimos para tomar parte naquele alimento dos peregrinos que é a Eucaristia. Por isso, começa a citação do IGMR número 47. Reunindo o povo, enquanto entra o sacerdote com o diácono e os ministros, inicia-se o canto de entrada. Então, o sacerdote entra, caminha pelo meio da igreja, dando essa ênfase de estamos todos em peregrinação, né? E aí, o canto de entrada, eu destaquei aí 4 finalidades do canto de entrada. Dá início à celebração, então ele marca o início da celebração, favorece a união dos fiéis reunidos, porque agora, se tinha alguma dispersão, se cada um fazia alguma coisa, se cada um fazia sua oração individual, agora todos estão unidos cantando. E introduzir os fiéis no mistério do tempo litúrgico ou da festa. Então, o canto, ele tem a função de ser uma introdução no espírito litúrgico daquela celebração. Por isso, temos nos empenhado tanto em tentar escolher os cantos com base na liturgia, com base na homilia, para que tudo tenha um único diálogo, né? Hoje, aqui na paróquia, então eu destaco um tema no sábado, por exemplo, amanhã, eu destaco um tema da homilia da semana que vem. Passo isso em um grupo nosso de coordenadores dos grupos litúrgicos. Liturgia, comentário, leitores, música, coroinha, mestre, enfim, né? Acólitos. E aí, ali então, os comentaristas preparam o comentário, a música faz a sua proposta, suas sugestões de canto. Isso, segunda, terça, e aí terça e quarta eu faço a seleção das músicas
com base nas sugestões que foram dadas, né? Para quê? Para tentar aproximar a música desse objetivo aqui, né? O canto inicial seja a introdução no mistério litúrgico, e a gente escute o canto, e isso já vai nos preparando, né? O comentário inicial, o canto, já vai apontando para a temática da celebração, né? E por último, ao mesmo tempo, acompanhar a procissão de entrada do sacerdote e dos ministros, IGMR 47. Saudação. Terminado o canto de entrada, e o canto acompanha o rito. Então, o sacerdote chegou no presbitério, se posicionou, próxima estrofe, o canto para, né, porque o canto acompanha o rito na celebração litúrgica. A não ser quando o canto é o rito, né, como glória, como o santo, enfim. Então, terminado o cântico de entrada, o sacerdote de pé, junto da cadeira, e toda a assembleia fazem sobre si próprio o sinal da cruz. Em seguida, pela saudação, faz sentir a comunidade reunida a presença do Senhor. Com esta saudação e a resposta do povo, manifesta-se o mistério da igreja reunida, né? Então, o sacerdote invoca a Trindade, o povo responde, então, estamos reunidos. IGMR 50. A saudação quer ser assim expressão dessa fé, que convida os fiéis à unidade. Falando de unidade, olha, vamos ficando atentos. Expressa na celebração pela unidade dos gestos e ações daqueles que celebram o mesmo mistério. Então, a saudação já é expressão, né, da fé que convida os fiéis à unidade. E como que essa unidade dos fiéis se expressa? Pela unidade dos gestos e das ações, né, de toda a Assembleia. Por isso que importa que toda a Assembleia entendam qual é a orientação do missal, posição do corpo e tudo, porque toda a Assembleia tem que estar em comunhão, né? Os gestos da Assembleia também expressam a unidade na ação litúrgica, ok? Então, por isso que, eu quero ficar aqui desse jeito, mas não todos estão diferentes, não. Mas, então, entender que é a comunhão da Assembleia, ok? Ato penitencial. Em seguida, o sacerdote convida para o ato penitencial, que após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Absolvição que, contudo, não possui a eficácia de sacramento da penitência, né? Então, o ato penitencial da missa, ele perdoa pecados veniais, imperfeições, né? E também faz com que a gente tenha essa noção de que somos pecadores. Recorde esse entendimento que somos pecadores, totalmente dependentes da misericórdia de Deus, né? IGMR número 51. A introdução feita, aí tem alguns modos, né, desse ato penitencial. O sacerdote faz a introdução, e aí tem a fórmula de confissão geral, confesso a Deus Todo-Poderoso, absolvição, e depois a fórmula, Senhor, tem-te piedade, Cristo, tem-te piedade, Senhor, tem-te piedade. Ou então, se canta um canto penitencial já tendo a fórmula, Senhor, tem-te piedade, Cristo, tem-te piedade, Senhor, tem-te piedade. Essa fórmula é obrigatória no ato penitencial, né? Depois, então, o sacerdote, se o canto do ato já tem a fórmula, então depois basta o padre fazer a absolvição. Se usa o confesso, ou se canta o confesso sem a fórmula, o padre faz a absolvição e depois faz a fórmula. Glória é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto desse hino não pode ser substituído por outro. IGMR 53. No Glória, a Assembleia dos Perdoados, né, no ato penitencial,
que reconhece a necessidade do Senhor encontra no louvor a esse mesmo Senhor o cumprimento de sua vocação de povo de Deus, chamado a dar-lhe um culto de louvor. Então, o Glória, ele é um texto que não pode ser substituído, né? Pode ser o quê? Adequado na tradução da palavra, mas o sentido não pode ser mudado, né? Não pode ter uma parte do Glória, né? Durante um tempo a gente via muito frequentemente cantarem glória a Deus, mas não ter o texto do Glória, ou glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, mas não ter o texto do Glória, né? Então, o texto do Glória é insubstituível, né? Ele tem que ser rezado ou cantado na íntegra. Oração coleta. O sacerdote convida o povo a rezar. Então, por isso, chamado de coleta, porque o sacerdote é como que recolhe as orações, as intenções da Assembleia e apresenta a Deus. Então, todos se conservam um instante com o sacerdote em silêncio por uns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Conforme a antiga tradição da Igreja, a oração costuma ser dirigida a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, e por uma conclusão trinitária, isto é, uma conclusão mais longa. O povo unindo-se à súplica faz sua oração pela aclamação. Amém. Então o povo concorda, né? IGMR número 54. A parte principal da liturgia da palavra, e agora entramos na liturgia da palavra, é constituída pelas leituras, cantos, homilia, profissão de fé, oração universal ou dos fiéis. Então essas são as partes da liturgia da palavra, né, que é o primeiro grande núcleo. Ritos iniciais, um caráter introdutório, e aí vem a primeira mesa da palavra, né? Então os ritos, o rito da palavra, a liturgia da palavra, são essas 5 partes, né? Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. É o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Então, quando a palavra é proclamada, então é Cristo presente, né? Pelo silêncio, pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por esta palavra, reza na oração universal, pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. IGMR 55. Então, vejam, né? O silêncio, o canto, é o momento do povo ir se apropriando daquela palavra que foi proferida, né? Depois, então, a fé, o credo é uma adesão, né? Eu creio, eu adiro, eu concordo, eu quero isso para minha vida, né? Então, feito isso, então as preces vêm como que apresentando as necessidades de toda a igreja, né? Então aí a liturgia da palavra. Leituras. Até para a equipe liturgia, para quem não é, né? Entender também a disposição dos textos. As características das leituras para domingos e festas são: primeiro, são 2 observações. Na primeira observação, toda missa apresenta 3 leituras. A primeira é do Antigo Testamento, a segunda
das epístolas dos apóstolos ou Apocalipse. Aí depende do tempo, o tempo que estamos no ano. A terceira leitura é o próprio Evangelho, né? Então, assim, temos as disposições dos domingos e festas. A observação. Com esta distribuição, sublinha-se a unidade do Antigo e Novo Testamento e da história da salvação, cujo centro é Cristo e seu mistério pascal que celebramos. Segunda observação, segundo aspecto. É proposto um ciclo de 3 anos, ano A, ano B e ano C, para que haja uma leitura mais variada e abundante da Sagrada Escritura, já que os mesmos textos não voltarão a ser lidos a não ser depois de 3 anos. Estamos levando em conta as celebrações dominicais, certo? Quando levamos em conta as celebrações semanais, aí não tem como, por exemplo, os evangelhos não se repetirem, certo? Mas levando em conta que o domingo, então os textos são distribuídos aí num espaço aí de 3 anos, né? Para que os principais textos sejam lidos. E a citação, introdução ao lecionário número 66. Nos dias de semana, são sempre 2 leituras, seguindo os critérios. 4 regrinhas. Aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Primeira regra geral. A primeira leitura é do Antigo Testamento, das Epístolas dos Apóstolos ou Apocalipse. No tempo pascal, é dos Atos dos Apóstolos. E a segunda leitura é do Evangelho. Regra 2. Na Quaresma, ordena-se segundo princípios peculiares que levam em consideração as características desse tempo. Então, a saber, sua índole batismal e penitencial. Então, as leituras vão estar focando no tempo da Quaresma, no aspecto próprio da Quaresma. No tempo, a observação 3. No Advento, Natal e Páscoa, o ciclo será anual. Aí não vai ter revezamento, né, entre ano ímpar e ano par. Então, um ciclo só, portanto, as leituras não variam. Isso quer dizer que estamos chegando no Advento. As leituras que iremos ler durante a semana são as mesmas leituras que lemos no ano passado. E serão as mesmas que iremos ler no ano seguinte, ok? Não tem variação. Advento, Natal e Páscoa. No tempo comum, as leituras evangélicas se distribuem em um só ciclo que se repete cada ano. Então, durante a semana, os evangelhos são os mesmos. A primeira leitura, ao contrário, ela distribui-se em um duplo ciclo que se lê em anos alternados, chamados ímpar e par. Então, durante a semana, as leituras vão estar organizadas em 2 ciclos, evangelhos, né? Vão estar organizadas em 2 ciclos, ano ímpar e ano par, justamente visando o quê? Essas regrinhas, né? Que a Sagrada Escritura esteja distribuída, né, no espaço de 3 anos. E aí quem lê todos os dias a liturgia da palavra, não que vai ler toda a Sagrada Escritura, mas vai ler os principais trechos de toda a Sagrada Escritura, ok? Ainda sobre a leitura, uma palavra sobre o Salmo deve ser preferencialmente cantado. Claro que aí também requer muitas questões, né? Termos quem cante sempre o Salmo, que nem sempre nós temos, né? Mas há aqui uma preferência para que seja cantado. Há 2 formas de cantar. O modo responsorial, que é o que a gente utiliza quando cantamos e também que a gente utiliza na leitura. É uma resposta, uma estrofe, uma resposta, uma estrofe, né? E o modo direto. Então, na forma responsorial, então vejam, é preferencialmente cantado e é preferencialmente feito no modo responsorial, né? Certo? Canta uma estrofe, depois tem uma resposta feita pela assembleia, e aí há uma interação entre o salmista e a assembleia.
Na forma direta, o salmo é cantado ou lido, né, sem que a assembleia intercale. A assembleia fica escutando apenas, né? O salmo, se não for cantado, deve ser recitado, não lido. Olha, tem uma diferença. O salmo deve ser recitado de maneira mais adequada para a meditação da palavra de Deus, né? Então não deveria ser lido. Eu bato muito nessa tecla, né? Introdução, lido no sentido de uma leitura dinâmica, né? Não, mas há uma cadência na leitura do salmo, não é diferente. Introdução ao lecionário, número 20 e o número 22. Homilia. A homilia é uma parte da liturgia, vivamente recomendada, não obrigatória. Isso no fim de semana. Meio de semana, não se tem nenhuma obrigação, aí menos ainda, de fazer homilia, né? Mas acho importante sempre ter uma palavra, né? Mas se recomenda vivamente, sendo indispensável para nutrir a vida da cristã. Convém que seja uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura. Então, a homilia pode estar pautada na Sagrada Escritura, algum texto do ordinário, algum trecho de oração da missa, ou do tema do dia, né, do santo, da solenidade, né, daquele domingo, levando em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades particulares dos ouvintes. IGMR número 65. Então, olha a importância da homilia na paróquia, né? Por isso a gente tem feito a publicação. Porque não é porque é melhor do que outro local, porque não é, né? Mas é porque aqui na paróquia, ou em cada paróquia, o padre ele faz um esforço de atualizar para a realidade local. Temas que estão sendo vivenciados por aquela comunidade, eles são trazidos para a homilia também, né? Isso torna a homilia pessoal, digamos assim, para aquela comunidade, né? Então, isso é importante, né? Já mostrei para alguns aqui, mas hoje eu estava terminando de arrumar, né? Então, quem está acompanhando aqui, dá para ver aqui, né? Isso aqui é a minha pastinha das homilias desse ano litúrgico, né? Então, minha pastinha de homilias, né? Ok? Aí, né? Então, as homilias do ano, desde o advento do ano passado, né, para cá. E só falta 2 homilias para eu concluir minha pastinha. Isso aqui não é que é meu esforço. A homilia pode não sair boa, mas eu tenho que ter o esforço de preparar uma reflexão para a comunidade, né? Então isso tento levar com muita seriedade, porque é a hora que eu formo a comunidade, é a hora que Deus também pode alcançar o coração das pessoas, né? Profissão de fé, credo. O símbolo ou profissão de fé tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus, anunciada da Sagrada Escritura e explicada pela homilia, bem como proclamando a regra da fé, através de fórmula aprovada para o uso litúrgico. Recordar e professar os grandes mistérios da fé, antes de iniciar a sua celebração na Eucaristia. Então, ouvimos a palavra, como já falei, a gente acolhe, a gente concorda com aquilo que nós escutamos, né? Então a gente professa a fé, professa a nossa fé nos grandes mistérios da fé, para podermos então partir para o próximo momento, que vai ser o quê? Vai ser, depois das preces, partimos para a liturgia eucarística. Então, a gente professa a fé antes, né? E o último aspecto, oração universal. Nela, o povo responde, de certo modo, à palavra de Deus, acolhida na fé, exercendo a sua função sacerdotal,
eleva preces a Deus pela salvação de todos. Convém que normalmente se faça esta oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidade, por todos os seres humanos e pela salvação do mundo inteiro. IGMR, número 69. Então, o que nós vemos? Vemos que há uma estrutura, uma ordem nas preces, certo? E o IGMR número 70, então, ele vai trazer essa ordem. 4 pontos são obrigatórios. Primeiro, pelas necessidades da igreja. Segundo, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo. Pelos que sofrem de alguma dificuldade, né? E pela comunidade local. Então, obrigatoriamente tem que seguir essa estrutura, esse esquema, as preces. Pode ter 4 só, seguindo esse esquema, pode ter 5, né? 6 já é muito, mas pode ter, não há impedimento, né? Mas seguindo um pouquinho aqui essa referência. Então, chegando aí ao finalzinho do conteúdo de hoje, temos aqui uma bibliografia proposta, né? Além daqueles 3 que falamos, que citamos, Sacrosanto Concílio, está aqui dentro do Compêndio Vaticano II, GMR, Introdução ao Lecionário, né? Aí vem alguns livros, Espírito da Liturgia, a encíclica Mediator Dei, de Pio XII, nosso cardeal, nosso Papa Bento, né? Teologia da Liturgia, né? Uma coletânea dele, né? Sartori, né? Dicionário de Liturgia. Então, aí, uma bibliografia para a gente, né? Mas o que eu recomendo para vocês é a introdução geral do Missal Romano e a do Lecionário, né? É esse aí, o IGMR aí, e a introdução ao Lecionário, acessível. Esse aí, então, da CNBB, ele já traz as 2 introduções, preço em conta, né? Para poder fazer uma leitura sobre a Santa Missa. É essa a indicação que eu faço. Simples, fácil, acessível a todos, ok? Então, vamos parar por aqui hoje. Vou interromper a gravação, né? Semana que vem, vamos dar continuidade falando da liturgia eucarística e ritos finais. E na última semana falaremos sobre noções de participação ativa, que é um tema importantíssimo. Eu quero que realmente vocês deem muita ênfase a essa última formação sobre liturgia na 4ª semana de novembro, ok? Então, obrigado a todos que estão aqui participando ao vivo, aqueles também que depois vão nos escutar em podcast ou nos assistir pelo YouTube. Então, minha gratidão aqui a todos. Vamos, então, interromper a gravação e iniciar o nosso tempo de partilha.